Olá, estamos de volta com o nosso programa Histórias que Ensinam, né? E essa semana aqui nós estamos batendo recorde, trazendo um amigo, mas ao mesmo tempo um excelente profissional, eh, um ex-aluno da minha parceira Meg Linhares. Isso daí. Meg, Ô, olá! Francisca, mais uma vez nós estamos aqui no nosso programa Histórias que Ensina e hoje estamos aqui nada mais com nada menos com Marcelino Lúcio, meu Silvícola. É isso, exatamente. Eu tive o prazer, né, vou contar rapidamente um pouquinho a história, eu tive o prazer de conhecer o Marcelino quando eu ministrava aula na Unicastelo, e o Marcelino é empresário, já vinha de uma tradição, já é administrador, e o Marcelino, ele é uma pessoa, como eu posso falar, multiuso, né? Porque o Marcelino é tipo camaleão, ele se transforma, né? Eu vi aqui, começou com eletrônica, né? Engenharia Não. eletrônica, e depois mudou para administração, depois direito. Não, o Marcelino, ele realmente é aquele cara que ele não tem parada, né? Ele tá aqui na administração, aí amanhã ele acorda e ele fala, eu vou fazer isso da minha vida. Exato. E o Marcelino, ele não desiste do propósito dele, né? O Marcelino queria que ele contasse pra gente um pouco da história, né? Que vem de uma família muito humilde, né? Como nós também, mas a família do Marcelino veio de uma família muito humilde. Além de empresário, ele virou atleta, ele virou escritor, e ele toca saxofone, né? Opa! Então ele ainda arruma tempo pra tocar saxofone. É, Então, Marcelino, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Eu vou falar. E é uma coisa bem legal, né? Que desde o primeiro dia de aula eu fiz amizade com o Marcelino, com a família dele, né? E tô aí na vida do Marcelino por alguns anos. Não precisa falar quanto tempo, né, Marcelino? lógico, Melhor mas não, vai- né? é Tô porque, aí assim, já transitando há 26 anos nessa família aí, né? Legal, doutora Cristiane Linhares. Para mim é um enorme prazer e lisonjeado receber esse convite aí por ser entrevistado pela minha ex-professora. porque Mas é que aqui a gente busca histórias que ensinam, É né? ótimo. Então não precisa ser famoso, não Tá precisa, certo. né, Mas ser a história que celebridade, mas é a história da sua vida que nos interessa. Então Ótimo. fala um pouquinho quem Claro. é o Marcelino. Claro, o Marcelino. Marcelino é um filho de uma mãe com 5 filhos, né? E com 11 anos de idade houve uma separação e eu, com 11 anos, comecei a Trabalhar. entender o que era a vida, né? E para mim, assim, é tudo muito incipiente, a gente acaba tendo toda uma situação de crescimento, né? Hoje eu já tenho 62 anos, né? E ao longo desses 62 anos a gente acaba tendo uma situação de ter uma vivência boa em cima de tudo aquilo que a gente pode ter e acontecer profissionalmente e como pessoa, como família e tudo mais. E ao longo desses 62 anos, com 11 anos, eu já fui para o mercado, né? Então, tive as minhas primeiras experiências profissionais e entendi para ter essa questão de profissional com uma base boa, eu tinha que estudar, tinha que ter conceito para fazer tudo que eu faço. E eu cheguei ao ponto de ter uma situação daqueles que me pedem algo e perguntar, o que você faz, Marcelino? Como a colega disse aqui, você saiu da área de eletrônica, agora você foi administrador de empresa, depois você virou advogado. Eu falei, sim, falar sobre qualquer situação você precisa ter conceito, né? E para tanto eu sempre busquei o lado estudantil, eu gosto de estudar e estudo até hoje, né? E na área de eletrônica eu fui funcionário, depois logo já virei empresário. Ali com 22, 23 anos já tinha minha empresa, né? E para tanto eu entendi que eu precisava estudar para entender o que é uma administração de empresa, você passar por todas as áreas, contabilidade, área financeira, a questão de marketing, a questão de recursos humanos, para você poder entender isso, né? Então, muito novo, eu fui criando conceitos. E na sequência, já acabou tendo uma outra situação. Eu precisava ter uma proteção jurídica em cima de tudo isso, né? Porque eu assinava muitos contratos e precisava entender isso. E fui para a área de direito, foi quando eu encontrei a doutora Cristiane na época lá, né? E estou nessa luta até hoje, né? E você atua hoje como
É assim, Administrador ou advogado? Como nada. aí- O Marcelino atua como nada. Porque ele fez direito, ele fez administração e ele continua cuidando da empresa dele. Ah, tá Exatamente. Como certo. nada. Então, essa pergunta é muito interessante, porque os clientes também falam, o que que você faz? Eu devolvo a pergunta e falo, o que que você quer que eu faça? Porque, na Eu realidade... faço de tudo. Na realidade, até pode soar como falsa arrogância, mas eu trabalho com soluções, Uhum. né? Então, o cliente ele traz um problema e eu dou a solução para ele, para qualquer área, principalmente na área de tecnologia, na área de engenharia, de automação e construção civil também. Eu também atuo na Ah, construção eu esqueci civil. de contar. Que além de ter essa área, ele ainda foi se meter na construção civil. Eu faço alguma coisinha na construção civil. Então, quando você vai fazer algo e você tem conceito para ter essa situação de conhecimento, né? Você busca conhecimento, fica muito tranquilo, né? Porque você acaba tendo toda uma segurança e uma base. E eu tenho vários tentáculos dentro da empresa, eu tenho engenheiros, eu tenho o pessoal de financeiro, o pessoal contábil, que dá o apoio, né? Na realidade, eu uso somente o meu expertise ao longo dos anos, o Pra conceito que eu administrar. tenho, mas eu tenho profissionais que me Uhum. apoiam nessa luta toda durante uma grande parte da minha Na vida. verdade, assim, quando você tem uma empresa, você tem que saber, né, conhecer um pouco do teu produto, né, entre aspas, ali, para você, inclusive, saber cobrar, né? Isso Então, essa foi a linha que eu adotei, né? Então, Uhum. não só tinha conhecimento técnico na área de eletrônica e Uhum. tecnologia. Eu fui atrás de conhecimento para entender na área de administração. Foram E 4 manter a anos. empresa, né? Porque no Brasil a gente sabe que a morte das empresas é cedo, né? 2, 3 anos. Não, ele tem a eu- empresa já Porque há não longos sabe anos já. administrar, né? Eu falei para Marcelino? você que eu iniciei minha empresa com 22 anos, hoje eu tenho 62, então são 40 anos nessa luta. Nessa luta, né? Né? Nessa batalha, né? E tem o lado social, né? Que você acaba ajustando tudo isso daí. Quando você é empresário e você emprega, não é só você visar lucro, né? Você tem todo o lado, o entorno. Lá eu tenho funcionários que o filho começou no primário e hoje já estão na faculdade. Eu tenho funcionário de 20 anos, 18 anos, 21 anos, né? E ele recebe o salário dele lá internamente e acaba distribuindo. Esse é o lado social que você acaba tendo, todo empresário tem. Muitas vezes o empresário é visto como a pessoa que algoz, escraviza, né? O algoz, né? Que escraviza. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo todo o jogo, né? Eu sou mais voltado para o lado capital do que do lado social, mas eu sei que o capital também ele ajusta o social, né? E Quando você- vice-versa, né? dos dois lados, a gente precisa um do outro, né? Mas o Uhum. problema é que muitas vezes eles acabam tendo essa tendência de um lado e tendência do outro, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio em cima de tudo isso. Enfim, essa parte da empresa como um todo, eu gosto demais, né? Tem pessoas que nascem para ser empreendedor e tem pessoas que nascem para ser empregado. Eu nasci para ser empreendedor, eu descobri isso desde muito novo, e eu já sabia o que eu queria. E quando você sabe o que você quer, fica mais fácil, porque você tem tropeços em tudo isso. Hoje eu estou contando uma história maravilhosa aqui, mas eu tive bastante percalços. Marcelino, como é que é ser um homem preto nesse mercado de trabalho aí que você iniciou lá atrás? Hoje em dia tá mais tranquilo, mas há 40 anos atrás, ser homem preto, sendo um Jovem, empresário, né? jovem, como é que foi isso na sua vida? Cris, eu tenho uma passagem bem pesada em cima disso, com 14 para 15 anos. Se vocês me permitirem, eu Claro. posso até falar isso. Talvez vai ser surpresa para você. Assim, hoje tem essa questão do lado preto, do lado branco, do lado amarelo, né? Do lado vermelho também, mas na minha concepção, você faz a sua cor, você faz a sua pele. Esse é o meu entendimento. Por que isso? Quando eu entro em qualquer restaurante, eu posso até ser confundido com um garçom. Né? Eu posso ser confundido com algum trabalhador ali de uma casta um pouco menor. Mas eu me sinto o dono da empresa, eu me sinto o advogado. Né? Eu me empodero. Eu não tenho problema em relação a isso. E várias vezes já aconteceu isso. Não, mas isso é sua personalidade e empoderamento que nós passamos. Exatamente. Mas eu quero dizer a situação que eles causam na nossa Mas vida, eu, né? com 14 para 15 anos, eu tive uma situação pesadíssima. Pesadíssima. Porque eu sempre fui muito rápido nas minhas conquistas.
Eu já tinha concluído o colégio. Da minha família, eu fui o primeiro a concluir um colégio na época. E você terminar o ginásio, né, já era uma coisa assim bem forte, né? E eu entendia que eu não precisava mais trabalhar com aquilo. Então eu não almejava uma universidade, porque eu não tinha referência de uma universidade, eu só tinha referência de ginásio ou de um colégio. Uhum. E a minha luta era muito grande, porque eu tinha que sair de um lugar, me deslocar para outro para estudar à noite, e eu era cansava por demais, eu não conseguia fazer isso. E uma empregada dessa empresa, ela me chamou na sala dela, minha mãe, aos finais de semana, fazia faxina na casa dela, limpeza na casa dela. E foi a maior lição que eu tive na minha vida. E eu não me arrependo. Muitos poderiam, hoje, no mundo que nós vivemos hoje, poderia cair numa situação de psiquiatra, não de psicólogo. Ela me chama na sala e me diz da seguinte forma: Marcelino, você ouvi dizer que você vai parar de trabalhar, de estudar, desculpa. Sim, eu vou parar, porque eu não consigo mais estudar. Eu saio de um lugar, me desloco para o outro, tenho que trabalhar durante o dia, né? E eu não tenho essa condição. E ela falou assim: eu vou falar palavras fortes para você. E era uma pessoa de uma classe social alta, branca, que tinha uma outra situação bem melhor, os filhos estudando fora do país, naquela época. E eu estou falando isso daí em 1978, 79. Era um outro mundo, não é esse mundo que nós vivemos hoje. E ela me chamou na sala e falou assim: você tem alguns problemas. Eu falei: eu tenho alguns problemas? Eu pensei que eu não tinha problema. E sua mãe, ela faz faxina na minha casa aos finais de semana. O seu pai foi embora quando você tinha 11 anos. E você é preto e pobre. Isso uma pessoa branca falando para mim. Você não pode parar de estudar. A sua vida só vai melhorar se você continuar estudando. Você é preto e pobre. Traz isso para 2026, se você falar isso para uma pessoa, o que vai acontecer com você? Em 1978, foi exatamente isso que eu escutei. E aquilo, para mim, foi uma tábua propulsora que me falou: não, a cor da minha pele não significa o tamanho da minha inteligência. O sangue vermelho dela é o mesmo sangue vermelho que eu tenho. O cérebro cinza dela é o mesmo cérebro cinza que eu tenho. Então, isso daí vai de pessoa para pessoa. Quando você faz uma pergunta para mim, como que você encarou dessa forma? Então, é pessoal, isso daí é meu, é minha personalidade. Na verdade, desde novo. Ela disse uma Quis frase te ajudar, que te proporcionou alguma coisa. Mas quando eu digo para você, você chega numa empresa, né? E você é um empresário, um homem preto. Já causou algum baque de você chegar? Tudo bem que você transformou aquela situação, porque nós transformamos essa situação. A todo momento. As pessoas tentaram já te diminuir, face? Já, Cris. Já por várias vezes. Daí acontece uma constante isso. Mas assim... Mas eu digo naquela época que era mais difícil. Hoje em dia existe mecanismo, as pessoas conseguiram... Mas como é que o Marcelino... você já disse que do negativo você transforma no positivo, porque é isso que nós fazemos, né? A parte negativa se retira e transforma no positivo. Mas isso, a minha pergunta é, isso fez você regredir em algum momento? Você pensou, vou abandonar? Porque às vezes pode passar isso dentro das pessoas. Você pensou alguma vez isso? Então, Cris, volto a dizer, a personalidade, ela não tem cor. A personalidade não tem cor. Eu sempre fui uma pessoa de uma personalidade muito forte. Muito forte. Olha o que eu estou falando para vocês. O meu pai foi embora, eu tinha 11 anos de idade. Eu morava num local que era na Zona Leste, Cidade de Carvalho, onde que não tinha nem rua asfaltada, não tinha rede de esgoto e não tinha água encanada. E a tendência era eu ter partido para uma outra situação pior. Eu não tinha cobrança se eu precisava estudar ou não. Eu estudava se eu quisesse. Mas eu sabia o que eu queria. O que eu posso dizer para essas pessoas que se sentem assim é o que está dentro dela é muito maior, mas é muito maior do que a cor da pele. É muito maior. Então você diria para essas pessoas que estão começando hoje, né, Francisca, que independente de barreiras, o que importa? Maior. O que importa? O que importa é você olhar para dentro de você e falar assim: eu posso, eu consigo,
eu sei o que eu sei de que forma que eu vou transformar isso. E assim, eu sou, eu influencio pessoas, né? Eu passo alguns anos e as pessoas falam, poxa, Marcelino, eu olhei para você e eu vi algo em você diferente e muito obrigado por você ter dito determinadas palavras, né? Ah, ok. E, de repente, eu nem sei quem são essas pessoas. Então, quando tem esse empoderamento, você tem esse empoderamento, pode até pesar a cor da pele e você ficar com você. Demonstrar fraqueza é uma das piores coisas que tem, em qualquer situação. Em qualquer situação. Então, quando você tem uma pessoa que diz para você... Eu já puxei uma carteira de advogado uma vez por um delegado, porque eu entrei numa delegacia num momento bem assim, eu estava de camiseta e... nem sei, bermuda, roubaram um carro nosso, eu fui lá e começaram a me tratar de uma outra forma, mas eu não falei que eu era advogado. Ele tinha que me ter tratado como cidadão comum, né? E no final das contas eu falei, doutor, a partir daqui o senhor me trata de doutor. Ah, por quê? Porque eu também sou doutor. Mas por que eu cheguei nisso? Porque eu fiz toda uma situação para ser doutor. E a partir dali ele não viu mais cor de pele minha. Ele não viu que eu estava com uma camiseta. Eu me empoderei. Então, tem condições de você se empoderar a todo momento. Aí, em cima do quê? Em cima de educação. Como é que é essa combinação aí de administração, tecnologia e área jurídica? Engenharia, construção. Como que é essa combinação toda aí? Como que isso transita na sua vida? É assim, aquela pergunta, o que você precisa que eu faça? Né? E você tem um problema. Eu sou uma pessoa de solução. Eu nunca olho a questão do problema em si. Você me traz alguma coisa que você tem, algum problema, e eu olho para aquela situação de solução. E o mundo hoje é serviço. O mundo é serviço. E serviço significa eu encontrar saídas inteligentes para aquela situação que você tem, e você me paga por aquilo. Exemplo prático, simples. Vou trazer eu não gosto de falar de techniquez, como o advogado começa a falar, ou então o engenheiro, mas de repente uma automação para uma segurança do trabalho dentro de uma cabine primária, né? Uma visualização através de uma câmera térmica, um sensor de incêndio, um sensor de fumaça. Então, tudo isso daí está envolvido em engenharia e, ao mesmo tempo, tem toda uma situação de administração de empresas lá dentro envolvida também. Por quê? Você tem que entender de RH, é gestão de pessoas, né? Você tem que entender de segurança do trabalho. Então, a sua empresa, na verdade, é uma consultoria em diversas áreas, é isso? Não, a empresa dele não é essa. A Micro Device, a Infra, são empresas do que, Marcelino? Então, nós temos a Micro Device, que é a área de informática, propriamente dito, né? E a VIUD, que é a VL Infraestrutura, a gente mexe com tudo que é infraestrutura. Nós estamos hoje no estúdio aqui. O que você está vendo nesse estúdio aqui, eu consigo desenhar mentalmente e colocar no papel e executar também. Eu monto um estúdio desse. Com tudo que você está vendo em tecnologia. Entendi. Então, você vem com uma situação e fala, Marcelino, eu preciso montar um estúdio. Não, o Marcelino, é ele que é multiuso, a empresa dele não. Ele trabalha para grandes empresas. Eu vou dar um exemplo de uma, não vou falar o nome de todas, mas, por exemplo, metrô. Ele vai lá e faz a infraestrutura do metrô, a empresa dele. Quando você passa pelo metrô de São Paulo e vê esses grandes painéis de LED, nós que montamos toda essa infraestrutura para os painéis de LED. Interessante. Né? O primeiro trem aí, metrô, que teve uma situação de não ter mais a pessoa dirigindo, nós participamos do projeto. Hidrelétrica, numa situação que eu vou falar um nome, talvez quem estiver ouvindo esse podcast... veja, chama Aripuanã, no meio da selva amazônica, uma hidrelétrica. Nós fizemos lá fusões de fibra ótica há 20 anos atrás. Isso é empresa do Marcelino, mas é que o Marcelino Super transita por tudo. É ele, não é a empresa dele. Então ele conta essa história, porque qual que é o problema? Mas a empresa dele é ligada à infraestrutura e à parte de tecnologia. Legal, então eu estou vendo aqui que ele trouxe um livro, Trajetória e Cotidiano dos Líderes do Brasil. Não. Exato. Agora tem essa outra parte que nós vamos perguntar. Marcelino, como é que é sair de tudo isso e ainda fazer parte, escrever um livro? Na realidade, assim, eu tenho um grande sonho que estou
materializando, é a primeira mão agora, que é escrever o livro da minha vida, mas eu nunca falo de mim, né? Eu coloquei uma terceira pessoa, que é um apelido que eu tinha de infância, e estou escrevendo tudo que E aconteceu qual que é o ao longo apelido? Theo. Marcelino Pratel, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Se fosse aquele filme Marcelino Pão Foi e Vinho, vinho, é uma né? outra coisa. Mas Theo? É, Theo. É outra história esse Bom, Theo. vamos lá, e Mas daí enfim, você no tá livro escrevendo... vocês vão ver o porquê o Theo também. Mas enfim. Mas é nesse livro, não é outro? Não, é um outro livro. É um já, outro. já livro seria que o segundo livro. Na realidade ele seria o primeiro, mas esse daqui entrou no meio, aí atravessou e virou o primeiro. Enfim, como chegou esse livro? Fui selecionado entre os 20 líderes do Brasil, é da Academia de Líderes do Brasil, né? Deixa ABL. E daí? A ALB, né? Academia de Líderes do Brasil. E me chamaram para falar um pouco da minha trajetória, ficaram curiosos com a minha história, né? Que toda essa história que eu tenho dentro das grandes empresas hoje. E 9 autores. Só sobre a sua história ou tem 9 vários autores. Na realidade, são 9 aqui autores. Esses autores são CEOs aí da Shell, CEOs de várias empresas, Legal. RH, e cada um contou um pedacinho da história deles. Eu tenho um capítulo aí escrito, com 35 páginas, e nessas páginas, na realidade, eu conto a trajetória empresarial minha, né? Por que acontece? Por que chegou nesse livro? Também eu não gostaria de ter feito com esse condão. Mas aí houve uma tratativa entre a academia e uma situação social que eu faço também, que todo o meu royalty aí é revertido para uma instituição que eu tenho, que chama Lar Divino Amigo. É um lar de senhoras, que são 19 senhoras pegas em ruas, que não têm família. E a gente mantém ela, até fazendo aqui um jabazinho para vocês, se puder divulgar, ele chama Lar Divino Amigo. Você pode divulgar, aproveita nosso podcast, que são histórias que ensinam. Já convoca o público para ajudar. Porque não é só dinheiro. Ser líder, você ter sucesso não é dinheiro. Dinheiro é só o meio. É só o meio. Não precisa se preocupar. Eu comecei a ganhar dinheiro depois que eu não liguei mais para dinheiro. Daí o dinheiro, eu foquei em coisas que realmente interessava. E isso era uma coisa que interessava. Então são alguns empresários, amigos nossos, que acabou tendo essa coisa de caridosa de pegar as senhoras na rua. Isso daí já tem mais de 50 anos já. E eu entrei. Eu queria ter a minha própria e eu fui convidado para participar dessa e eu achei interessante e hoje eu sou um dos mantenedores lá da casa. Então chama Lar Divino Amigo, são 19 senhoras. Nós temos lá juízes envolvidos, embargadores envolvidos, assistente social envolvidos, nós temos médico, temos um ambulatório que atende toda a comunidade. E é legal vocês entrarem no site, aqueles que puderem ajudar, será bem-vindo. E aqueles que puderem visitar também, vai ser um prazer enorme lá visitar as vozes. Porque doar também é doar o tempo, né, Marcelino? Exato. Doar amor também, né? Não é só o financeiro. Então aí quem puder ir lá no Lar Divino Amigo, fica onde esse lar? Fica em São Miguel Paulista, na rua... fugiu. É Francisco Garcia, número 3. Veio. Então quem puder ir lá, doar um pouco o tempo, cuidar um pouquinho das vozinhas, vai ser muito bom, né? Você não vai doar nada, você vai receber, porque é uma coisa tão maravilhosa que a gente tem em troca que, assim, usando um jargão de direito, é intangível. Você não consegue alcançar isso, né? Você não consegue mensurar, não é matéria, é o que você recebe em troca. E isso daí é o nosso combustível, né? Legal. Eu acho que é bem legal. E esse livro eu só escrevi por conta dessa troca que eu fiz. E agora vai sair o outro, isso, que é sobre a sua biografia. A minha biografia, exatamente. Legal, então legal. Tá ficando bem interessante. Mas nesse livro aqui, na trajetória, você conta a sua trajetória de trabalho, mas você fala um pouquinho da sua família. Eu faço um pouquinho, porque sem família a gente não consegue absolutamente nada, né? Inclusive, a minha mãe, meus irmãos, a minha esposa, né? Porque ela teve uma participação muito grande na minha vida, porque ela acabou abrindo mão da vida dela como profissional de educação física para me apoiar na área financeira da empresa. Era uma coisa completamente diferente. Totalmente distinta, né? Eu quero deixar um beijo aqui para Rosana. Rosana,
Um beijo pra você, por apoiar. Esse Marcelino que é guerreiro, que faz tantas coisas, que faz as coisas ocultas, né? Que eu acho que quando você faz alguma coisa, você ensinou, você não precisa ficar falando. É bíblico, né? Você não faz com uma mão que a outra não veja, então não tem problema E nenhum. que ajuda tanta gente que tem um coração grande, com um gênio terrível também, né, Rosana? Vamos aproveitar aqui e falar. Ó, não vamos lavar a roupa Não, não suja vamos, aqui. não. Tô Aqui brincando. é. Mas, ô Marcelino, como que é essa história de ir pra música, tocar o sax? Como é que é isso daí? Então, a minha trajetória é movida a desafios. O meu primeiro desafio eu contei para vocês aqui agora, quando eu tinha lá 13 anos e meio, que a pessoa me desafiou. Isso daí é um desafio. E eu venho me desafiando a todo momento. Eu não gosto de coisas fáceis. Passo por aí, mas aí é a personalidade minha. E saxofone é um instrumento, assim, é complexo. Não vou dizer que seja fácil ou seja difícil, mas é complexo, é diferente de outros instrumentos. E o saxofone eu acabei me desafiando. Eu fui lá e comprei o saxofone, não sabia nem tocar absolutamente nada. Hoje eu sou um músico esforçado, não tenho talento, mas eu faço alguma coisinha e cheguei onde que eu queria chegar como amador. E o saxofone foi depois de velho já. Já faz 6 anos que eu tô nisso. Então eu tenho 62, com 56 que eu fui lá e comprei um saxofone, porque eu queria me desafiar novamente. E a todo momento eu estou me desafiando, né? Então esse desafio é que a pessoa não pode deixar de perder. A minha mãe, agora dia 24, faz 92 anos. 92 anos. Ontem eu estive na casa dela para tomar um café com ela e eu fiquei observando, assim, uma máquina perfeita. Ela não toma um comprimido para absolutamente nada. Né? E Com uma 92 guerreira. anos, olha, Uma guerreira. não toma comprimido nenhum. Nada. Vou Uma conversar guerreira. com ela Uma novamente. guerreira. Ah, mas qual que é o diferencial de tudo isso daí? Ela não parou nunca. Ela não para. Até há pouco tempo atrás ela ainda trabalhava. Ela não para, na casa dela ela não para. Ela sempre está fazendo algo, mesmo que seja para alguém. Então esse é a grande sacada, né? Uma boa alimentação e você está nativa. Eu poderia já ter me aposentado. Com 54 anos eu me aposentei na realidade. Com 40 anos de contribuição. Comecei com 14, 54 me aposentei por força do contador, falou aposenta, porque agora é o momento. E eu continuo nativa, para mim eu me sinto normal. Hoje eu estou fazendo com vocês aqui, eu não sei que horário que vai para o ar, é isso? Mas 20 horas sempre, 20 horas. nosso Então, programa. mas nós estamos fazendo agora na parte da manhã, né? 10 e pouquinho. Mas hoje, 10 para as 5 da manhã, eu já fui lá e já corri 15 quilômetros. Senhor. Bom, uma Aqui, história. Aqui, ó, já fiquei, depois dessa, eu fiquei cansada. 15 quilômetros. 15 Mas isso é vida e saúde, né? É, saúde, longevidade. Porque não adianta você ter o dinheiro, o patrimônio como um todo, e você não viver. Isso que nós estamos falando aqui agora, o bem mais precioso nosso já foi. Saúde. E acabou com essa situação. O tempo, né, que já foi, não volta, e a saúde, você só dá valor quando você perde. Isso é verdade. Marcelino, uma frase que você deixaria para quem está começando hoje? É assim, não desista nunca. Todos os momentos que nós temos de dificuldade é feito para crescimento. Não encare como fracasso. Porque a gente erra e a gente acerta. A gente vive num mundo de expiação. De erros e acertos e provas. Então, não se preocupe. Eu quebrei com 33 anos uma empresa. Com 33 anos, acabei. Eu fiquei sem nada. Absolutamente nada. E eu tinha uma condição muito boa. Eu não conheço nenhum empresário que não tenha passado por dificuldade, que não tenha quebrado ou ido a estaca zero e reiniciado. Aquilo só serviu para que eu tivesse um colchão melhor e saber aonde que eu piso novamente. Não construa castelo em areia, em ilusão. Vai na realidade. Você quebrou com 33 anos para finalizar e você disse que recomeçou e hoje é um bom empresário. O que você fez para recomeçar e mudar a sua vida? Fala isso aí para o pessoal se animar. Porque é uma história que ensinam. Então, se você quebrou e você hoje respira, reviveu, vamos dizer assim, renasceu. Eu tive, como eu falei para vocês, eu tive uma boa zona de conforto em cima dos apoios que eu tive. E um deles foi minha esposa, a Rosana. E quando eu quebrei, que eu tinha uma condição boa,
ela também se manteve do meu lado. Então, crie uma boa rede de Uma apoio. boa base, né? Rede de apoio, não é financeira. Rede de amigos. Você sabe disso, né? Você já passou também por dificuldade. Todos nós já passamos por isso E na quem te vida. apoiou? Amigos de verdade. Não é amigo quando você tá lá em cima, é amigo quando você tá lá embaixo. Então, saiba valorizar esses amigos, saiba fazer escolhas. E esses amigos que novamente me impulsionaram. Daí eu entendi o que que era isso. E eu comecei a selecionar melhor os amigos. Quem são amigos verdadeiros? Ou amigos quando você tem dinheiro e amigos quando você não tem. Então, só olha, presta atenção, as coisas são simples. E uma frase final que eu queria deixar seria: a gente só precisa do suficiente. A gente não precisa muito mais que isso. Só precisamos do suficiente. E o que que é suficiente? Cada um olha para dentro e encontra o que é o suficiente. Se você entender o que é o suficiente para você, você não vai ter problema de ansiedade, você não vai ter problema de depressão, você só vai entender o que que é o suficiente para você. Você só precisa do suficiente. Quantas vezes você abre um armário e tem lá um monte de coisa, 5 carros, você não vai dirigir 5 carros, não vai usar 10 calças ao mesmo tempo. Somente o suficiente. Simplicidade. E horário de almoço, né, Cris? Meio-dia, todo dia. Bom, Bom, velho, é isso. histórias que ensinam, aprendi mais uma Mais uma. hoje, Então né? vamos terminando por Vamos aqui, né? terminando por Minha aqui. colega de trabalho, Marcelino, muito obrigado por ter vindo. E aí, o que as pessoas devem fazer com o nosso programa? Devem se inscrever no nosso canal, divulgar, dar um Legal, like, Cris. né? E a gente volta na próxima semana. Um abraço a todos. Com histórias que ensinam. Histórias que ensinam.